Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom, vamos ao vídeo. O tema de hoje é um tema muito interessante. A gente vai falar sobre os juros abusivos, tá? E como que a gente pode evitar eles, né? Nós mesmos conseguimos evitar eles se a gente parar para prestar atenção em alguns pontos, tá? E eu separei 3 momentos, tá? Que é o momento pré-contratual, é o momento que você está pensando, procurando um banco, procurando uma financeira para fazer esse contrato, um contrato de empréstimo, de financiamento. O momento contratual, que você está ali fechando mesmo e tal, está durante a negociação, e o pós-contratual, que é depois que você fechou o negócio, tá? Então, antes de mais nada, esses juros abusivos, geralmente eles estão ligados a esses contratos de financiamento, esses contratos de empréstimo com banco, com financeiras, tá bom? Vamos então, partindo desse princípio, desse início, ir para o momento pré-contratual. Tá, eu resolvi que eu quero comprar um carro, resolvi que eu quero comprar uma casa, e aí, como é que eu vou fazer? Antes de mais nada, não feche o contrato com a primeira financeira, com o primeiro banco. Não, vai analisar as taxas de crédito, os juros de vários bancos, de várias instituições, várias financeiras, porque às vezes a diferença no valor final de uma é muito maior do que de outra. Então às vezes você fecha ali no calor da emoção e não para analisar isso. Então faça várias simulações, vá em várias instituições para você ver qual que é melhor que se adeque à sua necessidade, beleza? Esse é o primeiro ponto, tá? É um ponto que você pode deixar de gastar, né? Economizar um valor bacana. Então não tenha pressa para fazer esses empréstimos, não tenha pressa para fazer esses contratos, beleza? Então essa é a primeira dica em relação à primeira fase, né, pré-contratual. Segunda dica, dentro dessa fase pré-contratual, o Banco Central, o site do Banco Central, que eu vou deixar disponível para vocês aqui, você entra no site e mensalmente atualiza o cadastro dele em relação às taxas, os limites máximos de taxas que podem ser cobrados pelos bancos, pelas instituições, pelas financeiras. Tudo acima desse valor que está no Banco Central é uma infração. Isso não pode acontecer, se torna abusivo. Então é uma outra dica que as pessoas, não sei porquê, não passam essas informações tanto nos bancos, tanto nas financeiras, não passa isso pro cliente, até porque não seria negócio para eles, né? Eles vão estar dando tiro no próprio pé. Então fica a dica aí, eu vou deixar o site, vocês entram lá tem simuladores, é muito bacana, você faz uma simulação de crédito, uma simulação de um determinado tipo de contrato que você pretende pactuar, e lá você vai saber mais ou menos qual é o valor de juros em regra que é cobrado. Tudo acima daquilo que está estipulado pelo Banco Central não é legal, é abusivo, beleza? Então agora vamos partir para a segunda fase. Vamos dizer que você está lá, já sentou, resolveu que aquele banco, aquela financeira que você vai fechar, e aí? Como é que você faz para identificar? Gente, pode parecer balela, pode parecer chato e clichê isso que eu vou falar, mas nunca fechem nenhum tipo de contrato. Eu não estou falando nem desse contrato de banco, não sei o que, de financeira, não. Qualquer contrato nessa vida, não assinem sem analisar ele inteiro, sem ler. Não é vergonha você pedir para ler, é o seu direito, é o seu dinheiro que está ali, que está em jogo. Então você precisa sim ler o contrato, gaste minutos, horas lendo o contrato ali, mas é o contrato que pode mudar tudo em relação a você, né? Em relação à sua vida financeira, à sua organização financeira, à sua vida. Então olha só, não é vergonha, tá? Essa é a dica, assim, é a principal dica quando você está fechando um contrato. Leia ele, pergunte, tente entender. Seja repetitivo se a pessoa estiver te dando uma resposta genérica, falar, não, mas é isso mesmo? E por aí vai.
Outras coisas eu separei aqui para vocês, algumas palavras-chave que vocês devem identificar num contrato e questionar se for o caso, tá? Porque são palavras que às vezes pegam a gente e a gente está despreparado. Vocês têm que procurar identificar nessa análise do contrato, você tem que identificar algumas coisas, algumas palavras-chave para entender ali. As palavras são juros ao mês, ao ano e custo efetivo total no ano. Você tem que entender como que esse banco, como que essa financeira cobra, se é ao mês, se é ao ano. Você tem que entender o valor final, né? Às vezes a parcela está muito linda, é R$200, no primeiro mês eu consigo, no segundo mês já está ruim, no terceiro mês às vezes eu não consigo pagar, porque o juros está aumentando, né? Então você tem que saber e entender isso. E outra coisa, outra dica muito importante, os bancos e as financeiras, elas colocam outros serviços nos contratos, que quando você vai ver no final, você está pagando 30% a mais do que você deveria pagar sobre rubricas, né? Sobre outros serviços que você não contratou, que não foi passado. E aí eu elenquei também algumas palavras para vocês se atentarem. As nomenclaturas que vocês devem procurar e pedir para tirar, se for o caso, é o seguinte: outros serviços, seguros, tarifa de cadastro, pagamentos de serviços a terceiros. Essas são coisas que, assim, nós, quando vamos fazer um contrato, nós não queremos isso. Nós, às vezes, não queremos um seguro sobre aquele contrato, nós não queremos outros serviços. E quando você vai ver o seu contrato, em regra, é uns 30% a mais do que você deveria pagar no final do contrato. Você está pagando sobre essas rubricas que não fazem sentido nenhum você pagar, tá? Beleza. Passadas essas dicas durante o fechamento, digamos que você fechou o contrato, você não analisou nenhuma das duas coisas que eu falei. Só depois que você fechou o contrato que você reparou que está com juros meio alto, que não é aquilo que você pactuou. Bom, o que você pode fazer? Existem alguns caminhos. A primeira é o seguinte: existem empresas especializadas, tá, para calcular esses juros, tá, para ver se realmente está abusivo, e eu acho que vale a pena sim a gente recorrer a essa ferramenta. Primeiro são as corretoras, tá? Geralmente essas corretoras especializadas nesses cálculos, elas envolvem mais relacionados a imóveis e tal, tá? Os contadores, que daí de uma forma geral eles contabilizam isso. Algumas contabilidades são especializadas em relação ao contrato de juros abusivos, tá? De banco, de financeira, e os advogados especializados nessa área, tá? Então, assim, são os profissionais que vale a pena pesquisar e procurar para, se acontecer alguma coisa, vocês já terem isso de antemão, né? Vocês procurarem a análise deles, tá? E o que acontece? Verificou-se que está com juros abusivos, o que pode acontecer depois disso? O banco ou a financeira, ela tem que te devolver esse valor excedente, ou atenuando, né, descontando nas parcelas que são feitas, né, mensalmente para você, e sendo descontado esse valor a mais que foi cobrado de você, ou ao final do contrato, tá? Então descontar o valor X no final do contrato, né, acabou, mas vai descontar. Pode-se rescindir o contrato, tá, em determinados casos. E se em nenhuma das formas não conseguisse renegociar, uma vez detectada os juros abusivos, cabe uma ação, né? Cabe a ação judicial aí para reclamar isso em juízo, tá bom? Mas isso daí é tema para outro vídeo, senão a gente se estende muito. Bom, galera, basicamente é isso. A ideia é dar mesmo uma noção geral em relação a juros abusivos. Eu estou me empenhando aqui para conseguir fazer de tudo para que vocês aprendam um pouco mais e se atentem um pouco mais em relação a esses contratos bancários que, infelizmente, a gente é debitado e descontado diariamente, às vezes a gente nem percebe. Então fiquem atentos, eu espero que vocês tenham gostado, e qualquer coisa pode me chamar aí nas redes sociais,
tá? Eu vou deixar aqui para vocês o meu Instagram, o meu Facebook, meu e-mail, o e-mail do escritório, o Instagram do escritório. Eu espero que vocês nos sigam, que vocês curtam, e a gente está aqui à disposição de vocês, tá bom? Um forte abraço, se inscrevam no canal, curtam aí o vídeo, porque isso é muito importante pro meu trabalho, e que Deus abençoe muito vocês. Fiquem com Deus.